Momento do Discipulado. Enfatizando a graça para fortalecer a autoestima. Deus se fez homem em Jesus. No início, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus tem interesse no homem. O amor de Deus é pelo ser humano, não é pela doutrina, não é pela religião, não é pelas grandes obras da terra, não é pela beleza da natureza que foi criada em função do homem. O amor de Deus não é pelo sábado, foi feito em função do homem. O amor de Deus é pelo homem. Jesus veio morrer pelo ser humano, demonstrando um amor muito grande de Deus, o Pai. Deus quer que o homem ande de cabeça erguida, domine a terra. Essa foi a determinação do Senhor. A terra, os animais, o reino vegetal, reino mineral. O homem é para dominar. O homem foi feito para dominar. Tem que andar de cabeça erguida. O problema é quando o homem lida com outros homens e não dá para todos andarem de cabeça erguida, senão dá briga. Alguém tem que liderar. O ser humano também foi feito por Deus com uma índole social. Não foi feito para viver sozinho. O ser humano é para viver junto com outros. A obra de Deus em Jesus é resgatar o homem para colocá-lo num corpo que é a igreja, a noiva do Senhor. Não é para ser crente sozinho, solitário, não vai conseguir e vai ficar desanimado, frustrado, vai se sentir derrotado. Qualquer crente que seja solitário não vai conseguir vencer, não vai conseguir produzir frutos. E isso vai trazer uma baixa autoestima. Eu não gosto desse conceito, autoestima, mas ele é muito usado e mostra um pouco disto que a Bíblia quer trazer em nós por criação de Deus e por causa do pecado o homem se perdeu. Deus continua querendo, através da obra em Jesus, resgatar essa convicção. O ser humano poder se sentir amado pelo Pai. Isso é a graça. O ser humano se perdeu no pecado. Como consequência do pecado, ele tem um monte de problemas na vida, além da acusação de Satanás e além do afastamento de Deus. O pecado traz consequências terríveis. Mas nenhum de nós consegue viver sem pecar. Nós pecamos comumente. Então tem-se que enfatizar a graça para cada pecado. O pecado tem que ser falado, mas o pecado está saindo de moda nas igrejas. A pregação não fala de pecado, a pregação fala de bênção, de conquista. Muitas das pregações das igrejas são uma lavagem cerebral visando autoestima. É pregação de pensamento positivo e não da palavra de Deus, pregando a graça. A graça pressupõe o pecado, o conhecimento, o reconhecimento, convicção de pecado, para que a graça seja mais abundante, traga perdão e cabeça erguida. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Deus perdoa o pecado, mas Ele também apaga da nossa mente as consequências do pecado. Isso é uma obra maravilhosa, completa para
quem é sensível ao pecado e confessa. Não é para crente bonzinho de igreja que nunca confessa pecado nenhum, que ele acha que não tem. Ou alguns acham que tem, mas que Deus quebra o galho, porque todo mundo tem. Então isso é o normal, viver em pecado. Mas não é. Deus nos quer totalmente limpos, purificados, perdoados por completo. Isso é essencial para que você possa ser vencedor, uma pessoa vencedora. A maioria dos crentes que eu conheço não são vencedores. Eles não são vencedores, não produzem fruto, não têm iniciativa para nada, nunca começam um trabalho, não ganham ninguém, não estão interessados em evangelizar, não têm amor pelos perdidos, não intercedem pela nação, não sofrem pela sua cidade. Eles são religiosos egoístas. Mas há igrejas que querem esse tipo de gente, porque eles dão dinheiro, dão ofertas, e eles ficam então pregando para esse tipo de gente, crente que não dá fruto, mas ficam pregando como que uma mensagem psicológica, de autoestima, como se aquilo fosse normal e apenas ele precisasse se sentir melhor. Então eles tratam o sintoma e não a causa, não atacam o pecado. Eu tenho visto tanto disso, pregações. Meu irmão, você e tal, você é filho de Deus, levante a cabeça, Deus fez você para vencer, ore e creia, Deus tem para você algo melhor, daqui por diante, creia, sua vida vai ser melhor. Pregação de pensamento positivo, da autoestima e não da graça de Deus. A graça é fundamental, mas quando a gente toma posse do sangue de Jesus, dos efeitos perdoadores do sangue de Jesus, a gente se sente perdoado pelo Pai, a gente ergue a cabeça e parte para pregar, para orar, para buscar pessoas, para visitar pessoas, porque nós sabemos que não somos nós, é a graça de Deus. Eu lembro lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 9, e o livro de Deuteronômio basicamente se resume numa palavra: lembra-te, 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 Israel. E no capítulo 8, o capítulo 9, versículo 6, nós lemos lá o Senhor falando através de Moisés para o povo de Israel: sabe que não é por tua justiça, não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais, tu és povo de dura cerviz. Não é por causa da tua justiça, mas tu conquistarás e receberás a posse dessa terra. Deus quer que a gente coloque essas coisas juntas. Não é o nosso merecimento, não é o nosso trabalho, não é a nossa capacidade, não é a nossa estratégia, não é o nosso dinheiro, não é a nossa força. É o Senhor quem vai agir. Mas Ele também não vai agir porque nós merecemos, porque somos bons ou porque nós somos maravilhosos. Ele vai agir por graça. Nós estamos crendo. O que faz diferença aí é a fé no sacrifício de Jesus. Quando a gente toma posse do sacrifício de Jesus, nós nos sentimos perdoados, nós andamos de cabeça erguida, vencendo, e no nome de Jesus, ousando grandes coisas, milagres e pregação e convicções e abrir trabalhos, a gente vai no nome de Jesus, com a direção do Senhor, pelo Espírito de Deus e não pela autoestima. Não é a nossa autoestima, é o Espírito de Deus que vai nos trazer essa ousadia. Eu prefiro falar nessa ousadia da fé. É a fé
que nos traz essa ousadia. Fé no perdão de nossos pecados, porque nós nos arrependemos e confessamos, então colocamos a nossa fé nessa obra de Jesus, e isso nos traz ousadia. A maioria dos crentes não tem ousadia, por isso eles entram de cabeça baixa, jururus na igreja, e o ministro lá na frente, um pregador de pensamento positivo, levante a cabeça, cumprimente seu irmão, sorria para quem está do lado, você é um abençoado, olha que coisa maravilhosa você e tal, e toda a ministração é dirigida para gerar um pensamento positivo na cabeça da pessoa que entrou ali, tão de cabeça baixa. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é pregar a graça. Meu irmão, busque, o Espírito Santo está com você aí ajudando. Onde é que há pecado para você se consertar? Deixe o pecado, tome a decisão de deixar o pecado, receba o perdão e a partir daí, cabeça erguida, você que teve fé para receber o perdão, tem fé para falar de Jesus e ousar grandes coisas em nome de Jesus. Ousadia da fé. Entenda isso. Ousadia da fé. E eu não quero falar da autoestima, que seria algo humano incutido no coração das pessoas por raciocínios e psicológicos, digamos assim. Isso é autoestima. Nós vamos falar de ousadia da fé, para que alguém que sabe que está perdoado, saber também que tem o poder de Deus para fazer a obra de Deus. Você entende? Quer andar nessa direção, na ousadia da fé? Pense nisto, meu irmão, minha irmã.